No Prevê Saúde desta semana, nós temos a grata satisfação de receber a doutora Kátia Caputo aqui no nosso estúdio. Ela que vai falar de um tema muito recorrente no seu dia a dia, que é o autismo. A doutora Kátia preside a AFAPAB, que é a Associação dos Autistas aqui de Bauru, não só com uma experiência nos vários atendimentos, mas ela estuda a fundo essa doença. Então ela vai poder, sem dúvida nenhuma, passar informações importantes do nosso dia a dia. Kátia, eu gostaria que você começasse o nosso programa explicando para o nosso telespectador o que é o autismo. Primeiro eu queria agradecer mais uma vez esse espaço aqui, tá? Que é sempre importante estar informando, né, as pessoas, porque a gente sabe que no transtorno do espectro autista, o diagnóstico precoce é a melhor coisa que pode acontecer para essa criança. O transtorno do espectro autista, ele age com defasagem em duas áreas principais, que é a comunicação, seja ela verbal ou não verbal, e a interação social. Então essas crianças, como base, elas têm uma dificuldade muito grande de interagir com outras, e interagir até com o meio de uma forma inadequada. E com isso vai tornando cada vez mais difícil essas crianças estar integradas no meio, elas terem uma inclusão adequada. E hoje o número de crianças aumenta cada vez mais. Né? Hoje, cada 40 crianças que nascem, uma pode ter TEA. E eu sei que você vai perguntar, mas eu vou me adiantar, né? Sinais simples, né, que a gente pode estar percebendo para estar encaminhando esse familiar, ou filho de um amigo, ou seu próprio filho, né, para estar fazendo uma avaliação precoce, para estar fazendo um diagnóstico precoce. Essas crianças, muitas vezes, já com 9 a 12 meses, elas não olham nos olhos. Você mostra alguma coisa, elas não acompanham o olhar. Elas não antecipam o bracinho para a mãezinha. A mãezinha, às vezes, falando assim para a gente, mas ele olha através de mim, ele não olha para mim. Então, isso é um sinal precoce que algumas mães já vêm falando, porque na maioria das vezes, as crianças chegam para a gente em torno de 2 anos, 2 anos e meio, porque não fala. Então, a falta da linguagem verbal, tá? E até mesmo do apontar, da comunicação adequada, acontece em torno disso, que os pais começam a perceber. Mas muito antes disso, a gente vê uma criança que brinca de uma forma inadequada. Então, ao invés dela pegar o carrinho e brincar, ela vira a rodinha. Ou ela tem alguma coisa diferente, balança o tronco, olha as mãozinhas, coisas que precocemente chama a atenção. E elas apresentam muito o que a gente chama de movimentos estereotipados, que é uma classificação que a gente encontra muito, um sinal clínico muito comum nessas crianças, que pode ser tanto verbal, então tem crianças que ficam repetindo ou grunhindo sempre o mesmo som, ou gritos, ou até mesmo comportamentos gestuais do corpo. Então tem criança, por exemplo, que roda, tem criança que balança, tem criança que sai correndo, só corre, 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 corre. Então elas têm vários comportamentos que não estão adequados para a sua faixa etária e nem mesmo adequado para o desenvolvimento geral da criança. E esses sinais são importantes porque a partir do momento que precocemente um pai, uma mãe, um parente começa a perceber esses sinais e encaminha essa criança para um terapeuta, para um profissional gabaritado para acompanhamento desse tipo de problema, que é o transtorno do espectro autista, essa criança vai ter um ganho muito grande, porque vai se trabalhar o desenvolvimento dessa criança precocemente, o que não vai deixar agravar esse problema. Exatamente, porque assim, mudou muito agora, não agora, mas fevereiro agora desse ano, tá? Vai mudar o CID do autismo e até mesmo de como classificar. Só que isso ainda não é obrigatório, não é uma lei, isso vai ser a partir do ano que vem. Hoje ainda, a classificação do transtorno do espectro autista, ela vai por níveis. Então você tem aquela criança nível 1, nível 2, nível 3. Isso depende muito do quanto a criança tem de autonomia. E aí que está a intervenção precoce. Quanto mais rápido eu faço essa intervenção, menos dependente essa criança se torna. Então ela consegue
ter um relacionamento interpessoal melhor, ela consegue fazer atividades de vida diária melhor e não ser tão dependente, não ser um grau tão grave dentro do transtorno do espectro autista. Então a gente fala assim, nível 1, nível mínimo de dependência. A criança tem sim aquela coisa de não conseguir interagir de forma adequada, mas ela tem uma independência da atividade diária. Na maioria das vezes ela fala, às vezes pode ser uma fala engessada, mas ela fala. Ela consegue ter um contato social não muito adequado, mas tem. O nível 2, isso já vai piorando, o contato social, mas é mais difícil. A linguagem, ela não é assim muito conclusiva e outros sinais. O nível 3 são crianças totalmente dependentes, elas não têm autonomia. Então, elas não comem sozinha, elas não se vestem sozinha, elas são totalmente averbais. E isso pode mudar dentro desses níveis para melhor ou pior, tudo dependendo da intervenção precoce. Nós, seres humanos, nós temos uma capacidade de se envolver em qualquer fase das nossas vidas. A gente vê hoje que a nossa neuroespasticidade, neuroplasticidade que se fala, é muito grande. Só que o indivíduo, ele tem um maior desenvolvimento até 5 anos de idade. Então, assim, é muito difícil a criança perder esse tempo ótimo, ou pelo diagnóstico tardio, tá? Ou até por não conseguir a intervenção. Quando a gente fala em intervenção, você está falando nos vários estímulos, nos vários tratamentos que hoje se tem e que pode ajudar essas crianças a se desenvolver, sair de um nível 2 voltar para um nível 1. Exatamente. E hoje em dia, nos Estados Unidos, não existe cura para autismo, mas eles estão criando ferramentas para se dar o diagnóstico cada vez mais precoce possível. Então, assim, essas crianças que têm essa intervenção muito precoce, eles chegam até a falar que eles saíram do transtorno ou até não ficaram com sinais nenhum ou imperceptível. Então, a intervenção precoce, ela muda realmente a vida toda dessa criança. Por isso que é importante para a família ficar atenta a todos os sinais e realmente levar no profissional capacitado o mais precoce possível. É mais comum em meninos ou meninas? Então, existe uma discussão muito grande sobre isso agora de um ano para cá, né? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? E de experiências de colegas renomados em alguns congressos que ainda se fala dos meninos, que seria 4 meninos para 1 menina. Algumas linhas falam que não é tanto assim, é que as meninas, elas conseguem driblar um pouquinho os sinais do transtorno do espectro autista. E às vezes elas ficam sem diagnóstico, tá? Na minha prática, eu realmente, assim, eu tenho meninas no transtorno do espectro autista e tenho meninos, muitos. Eu não consegui ver, de não conseguir dar esse diagnóstico em meninas também. Mas, assim, se fala ainda em estatística de 4 para 1, 4 meninos para 1 menina. Existe alguma raça que é mais comum isso? Ou não? Hoje é difundido em todas as raças. Está aí um transtorno que se não tem raça. Certo. Tá? O transtorno do espectro autista está aí. Para cada 40 crianças, uma pode ter TEA, independente de qualquer raça, não tem essa distinção. Existe alguma explicação de uma gestação mal acompanhada, algum medicamento que se toma na gestação, um raio-x, alguma coisa que possa realmente desenvolver esse transtorno? Então, a pergunta é por que tantas crianças autistas agora, né? Na verdade, as crianças autistas sempre estiveram aí. A minha menina, ela tem 20 anos, né? Na época que se pensou no diagnóstico dela, e ela teve um diagnóstico tardio, porque a classificação era diferente. A gente existia, tudo era uma deficiência intelectual, mental ou motora, não se discriminava de forma adequada. Sim, a forma de fazer o diagnóstico, os testes validados, tanto que eu dei o diagnóstico para minha filha quando o primeiro teste validado chegou no Brasil, porque nós não temos um marcador único para autismo, né? O diagnóstico ainda soberano é clínico, tá? Então, a gente tem que realmente prestar atenção em tudo esses itens que dá esse diferencial para se fechar o diagnóstico do transtorno do espectro autista.
Então, o diagnóstico, ele é puramente clínico, prestando atenção em todos esses itens que a gente está falando agora. Então não tem nada que possa falar isso é genético, isso é... Não, o diagnóstico, o transtorno do espectro autista, ele é totalmente genético. Tá? O meio pode mudar o nível. Certo. Ele é genético. Tá? O porquê, além do que eu falei até agora, do diagnóstico precoce, ter aumentado? Prematuridade, que por N motivos cada vez aumenta mais na nossa população. Medicamentos, sim, que muitas vezes a gestante não faz o pré-natal e pode estar tomando um medicamento que não é indicado. Estão se falando agora até na microbiota materna. Tá? Eu falei, bom, se de repente, se realmente confirmar isso daí, que nem, por exemplo, mas para vocês verem como que é, né? Eu, na minha primeira menina, que não tem autismo, eu engordei 30 quilos. Na da Laura, eu engordei 15. Né? Mas eles falam que a obesidade materna na gestação pode ser um gatilho para o TEA também. Isso está se falando agora nesses novos congressos que estão falando sobre a microbiota tá? Materna. Então, aquela mãe que na gestação não tem uma dieta adequada, não mantém o seu peso, não tenta diminuir dentro do possível o estresse, que é outro gatilho. Nós sabemos nessa última década como está aumentando o estresse da população, né? Então, é um gatilho também. Sangramento na gestação também pode ser um gatilho. Idade paterna mais do que a materna pode ser um gatilho também, tá? Então, assim, são inúmeros fatores, poluição, alimentação. Então, são vários fatores que podem estar aumentando o índice diagnóstico do transtorno do espectro autista, frisando, sim, a avaliação adequada, os exames adequados, os testes adequados, também como um grande avanço no diagnóstico do espectro autista. Kátia, é verdade que um pai e mãe que tem uma criança autista deve ter uma orientação muito assertiva de não ter os próximos filhos, que eles terão uma chance muito maior de ter filhos também com espectro autista? Então, até anos atrás, se falava que era a mesma proporção da população geral. Agora, vocês vejam bem, né? É o que eu sempre falo. Se cada 40, um pode ter TEA, independente de um dos filhos ser ou não, já é uma proporção grande. Né? Se você tem uma menina, principalmente autista, se você ter um outro filho, você tem 30% de chance dele ser autista. Tá? Se for um menino autista, também é maior. Mas se você for uma menina autista, é maior ainda a chance de você ter outro filho dentro do transtorno do espectro autista. Na prática, a gente vê tantas histórias, a gente vê às vezes a mãe ter o segundo filho autista com uma idade adequada, aí ela vai lá com 42 anos, tem um filho que não tem nada. Então, assim, rebate, mas tudo que a gente fala, mas tem que trabalhar em estatística. A estatística fala isso, se eu tenho um filho autista, eu tenho chance, sim, de ter. Que nem, por exemplo, se a genética continuar galopando do jeito que está galopando, no futuro vai se poder prever isso daí. Porque a minha maior preocupação quando eu fui atrás de fazer o exame genético na minha menina foi em relação à minha outra filha típica, porque eu não queria mais ter filhos, mas a minha outra filha vai querer ter. E eu queria saber se essa genética estava vindo de mim, do meu esposo, passando para a Laura. Na época que eu fiz o teste, que chama exoma, tá? Os nossos exames deram todos normais. Aquela criança, ela pode ser um de novo. Só ela aconteceu aquilo. Até por um gatilho externo. Dentro da genética, isso a gente chama de novo. Não trouxe nem gene meu, nem do meu esposo. Aconteceu só com ela. Isso pode acontecer. Tá? Então, o jeito que a genética está indo, eu acho que em breve, lógico que isso tudo é custo. Né? É Sem custo. dúvida. Eu fiz esse exame na época muito caro, e continua caro na minha filha, pensando na minha outra menina, e eu não tive resposta. Por quê? São mais de 1000 marcadores envolvidos no transtorno do espectro autista. De repente, daqui 1 ano, 2, surge mais 1000. E justo aquele marcador eu não tive chance de isolar na hora do exame. Sim.
Kátia, é comum a criança com transtorno do espectro autista ter outro tipo de patologia também associada a ela? Muito comum. Até nós podemos ter, dos dois jeitos, nós podemos ter indivíduos que tenham síndromes, por exemplo, criança com síndrome de Down, síndrome de Rett, síndrome de Angelman, que são crianças que você faz o exame, vê o marcador, isola o marcador, tá? Elas podem ter sinais clínicos do transtorno do espectro autista, porque o espectro autista são um monte de sinais, é um espectro. Então essas síndromes podem acontecer de ter o transtorno do espectro junto. Os indivíduos dentro do transtorno do espectro autista, eles têm uma prevalência maior de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eles têm uma prevalência maior de poder ter uma esquizofrenia. Eles têm uma prevalência maior de ter crise de ansiedade, depressão e hiperatividade, que eu já citei. Então, sim, pode acontecer de ter comorbidades. Tanto que as medicações, a mãe chega assim, ele está tomando essa medicação para o autismo. Não é para o autismo. Ele está tomando a medicação para comorbidade do TEA. Então, por exemplo, pode ser um distúrbio do sono. Muitas crianças dentro do transtorno do espectro autista têm distúrbio do sono. A hiperatividade, a autoagressão ou a agressão, ela também, muitas vezes, além da terapia, que é o mais importante, mas muitas vezes precisa de medicação. Então, a medicação dentro do transtorno do espectro autista, ela é para tratar as comorbidades que acompanham o transtorno do espectro autista. Certo. Kátia, essas crianças, uma vez iniciado um tratamento, é feito avaliações mensais, semestrais, para ver se realmente está fazendo efeito, se está dando o resultado adequado. Existe algum tratamento específico? Hoje a linha geral é essa. Eu escuto falar de um tratamento que não tem comprovação científica e que está sendo amplamente divulgado. Parece que é um profissional do Rio de Janeiro que desenvolveu uma técnica e comprovação científica não tem nenhuma. Mas como vocês vão ver o resultado disso? Então, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. Eu estou acabando de vir de um congresso internacional de autismo. Em várias mesas, eu perguntei sobre o MIG. Chama MIG, esse tipo de tratamento. Que é esse método que você faz, dá até uma roupa própria, porque fala que você fazendo aquele apertamento, a criança tem menos distúrbio sensorial. Não existe nada comprovado. Nada. Nenhum dos profissionais, os mais gabaritados do Brasil e do exterior, me falaram sobre esse método. Nenhum. Hoje, o que é reconhecido, existe uma cartilha do SUS, cartilha da saúde, qual é o método reconhecido para tratar transtorno do espectro autista? O principal é o ABA, é a análise do comportamento aplicada. Você trabalha o comportamento, aquele que não está bom na criança, e você usa ferramentas, tá? Dentro da terapia comportamental, dentro da terapia ocupacional, se a criança tiver problema em relação ao sensorial, tá? Dentro da fono, que aí a criança pode ter o problema da sensibilidade, da deglutição, do não comer e da linguagem. E aí você faz essa terapia com esse método avaliado no comportamento, que nós temos locais maravilhosos no Brasil que preparam esses profissionais, tá? E é adequado. A coisa que me deixa mais triste como profissional e principalmente como mãe é ver as nossas crianças sendo um material de comércio, certo? E essas mães, o desespero de nós mães é tão grande pelo desenvolvimento dos nossos filhos, que são coisas absurdas que às vezes a gente faz. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso, mães. Hoje nós temos métodos que são próprios para tratar essas crianças. Então a gente tem que tomar cuidado com as terapias que não são baseadas em evidência, com as dietas que não são baseadas em evidência, com os medicamentos que não são baseados em evidência. Baseado em evidência é um linguajar que nós médicos usamos para falar que aquilo já foi avaliado por muitos profissionais, foram feitas muitas avaliações prévias, no meio e no final, para falar que isso é bom. Então, assim, e aí
a pessoa lança isso e fala, ó, só pode ter uma clínica em 200 quilômetros para fazer isso. Certo? Bom, cadê o bem para essa criança? Já que se quer tão bom assim, não era para ser para todos? Não era para todos os profissionais da cidade estar aprendendo? Porque o ABA, você tem várias pós-graduações muito boas no país que você pode estar fazendo. Agora, esse não. Esse só pode ter uma determinada clínica em 200 quilômetros. Por quê? Por quê? E sem comprovação científica nenhuma. Sem comprovação científica. Eu estou acabando de vir de um congresso internacional. Tá? Então, assim, eu posso falar isso com todas as letras. Não tem conhecimento científico. E dentro do próprio ABA, tá, que é o que é reconhecido, você tem todas as ferramentas para fazer a mesma proposta que ele faz no método dele. Sem usar aquela roupa cara, sem ser todo esse custo que é para a família, para os convênios e o desespero do pai que não consegue pagar aquilo. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que o Estado, eu daria prioridade para que o Estado desse aquilo que é baseado em evidência para minha filha, para minhas crianças. É isso que é uma batalha. Não você pegar um método que não é reconhecido no mundo cientificamente e ficar brigando por esse método. Eu não aprovo, como profissional e como mãe, eu me sinto muito mal com isso. Isso é importante falar porque de várias maneiras a gente enxerga que o espectro autista ele deva ser tratado, deva ser acompanhado, mas com comprovação científica de tudo que você vai fazer numa criança. Que também tem consequências. Se não tem uma comprovação científica e você está usando isso, você está atrasando o tratamento dessa criança. Você está perdendo o ótimo do tratamento, que até os 5 anos fica fazendo um tipo de tratamento que realmente não tem comprovação e deixa de fazer o que vai desenvolver essa criança. Uma coisa que eu peço muito lá na Associação dos Autistas, a AFAPAB, eu gosto que elas me entreguem relatórios mensais do que mudou naquilo. A mãe chega, ela fala tudo que a criança precisa melhorar, mas o que é o principal? Depois de um tempo a gente tem que reavaliar isso, mas se não mudou, por quê? Então não está adequado o tratamento. Então assim, isso não acontece, a gente não recebe esses relatórios. Então você fica meio perdido. Agora a gente sabe de locais que a gente confia muito e a gente vê os nossos pacientes no consultório, o quanto eles melhoram com a terapia adequada. Então isso que é importante. Então fica aí a dica para os pais não se iludirem achando que determinado tratamento sem comprovação científica vai mudar a trajetória da doença do seu filho. E que muitas vezes está retardando o tratamento e o evoluir do espectro do seu filho, o que vai fazer o melhor para ele, o melhor desenvolvimento na primeira fase, até os 5 anos. Se você perder tempo com uma coisa que não tem comprovação, você vai ter consequências futuras. Exatamente. É bem isso. Exatamente. Olha, Kátia, toda vez que você vem aqui, você explica direitinho o que é o espectro autista, a importância do diagnóstico precoce, a importância de você estimular essas crianças, trazer elas o mais próximo da nossa realidade, para que elas tenham um desenvolvimento muito bom. E até os 5 anos de idade, esse desenvolvimento ocorrendo, ela vai ter um ganho futuro muito, muito maior. Mas mesmo assim, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para o nosso telespectador, aquele pai e mãe que já ouviu você falar dos vários sinais e pudesse também passar para o nosso telespectador o belíssimo trabalho da AFAPAB aqui em Bauru. A Associação dos Autistas, a AFAPAB, ela tem 10 anos. Ela mantém a escola Professor Dr. Adolfo Menezes de Mello, que é uma escola especial para autista, né? Hoje nós damos atendimento na escola para 20 crianças e agora nós estamos fazendo um projeto na parte da manhã para mais 40 crianças, que é as terapias, que é o que as crianças ficam às vezes 2 anos para conseguir. Só que, infelizmente, nós temos novamente mais uma fila de 40 crianças, 50, esperando as terapias e a escola também. Então, hoje a nossa maior luta é realmente tentar ampliar os nossos serviços e poder atender mais crianças e ajudar essas famílias que vêm nos procurar com tanta ansiedade, com tanta necessidade. Eu, sinceramente, gostaria muito
de sensibilizar o nosso telespectador para o belíssimo trabalho da FAPAB aqui em Bauru. E convidá-los para que vocês entrassem aí, entra no Google, digita a FAPAB Bauru, vá conhecer o belíssimo trabalho, passam a ver de frente o tipo de comportamento desta instituição para ajudar aí os vários usuários que as procuram. Então, a você, nosso telespectador, que fique aí realmente o ensinamento que a doutora nos deu hoje sobre o que é o transtorno do espectro autista, mas também que você se sensibilize. Não tendo ninguém na tua família que tenha esse tipo de transtorno, possa ir lá conhecer, possa ajudar, possa realmente fazer a diferença para essas várias famílias que muitas vezes estão precisando e não tem um tratamento adequado na hora certa para que o seu filho desenvolva e tenha um mínimo desse tipo de problema no futuro. Exatamente. Doutora Kátia, muito obrigado pela sua presença. Fica aqui o convite para que a senhora volte mais vezes e eu gostaria muito que voltasse até para divulgar melhor esse trabalho da FAPAB em Bauru. A vocês que nos assistiram, muito obrigado. E fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prevê Saúde. Tchau!